Olá pessoal, tudo bem? O capítulo 9 do Evangelho de João traz uma narrativa muito interessante e que eu creio que pode nos ajudar e nos ensinar nesses dias que nós estamos vivendo, nesses dias difíceis de guerra e conflito. E é um texto que eu sugiro que você leia depois, todo o capítulo. Como eu falei, é uma narrativa, não é uma parábola, é portanto um fato decorrido e que tem alguns personagens, né? Tem um cego de nascença que é curado por Jesus, tem os seus discípulos, tem os vizinhos desse cego, os pais desse cego e os fariseus, que eram os mestres da lei. E a história começa dizendo que Jesus estava andando pelo caminho e viu esse cego de nascença. E então os discípulos perguntam a Jesus quem tinha pecado para que ele vivesse naquela condição, se ele próprio ou os pais. E Jesus fala que nenhum dos dois, nem ele nem os pais, mas que se manifestaria a glória de Deus na vida daquele homem. E então Jesus dessa vez não pergunta para o cego o que gostaria que ele fizesse, ele simplesmente usa um método talvez para nós um tanto quanto estranho. Jesus cospe no chão, faz lodo, aplica esse lodo nos olhos do cego e diz para ele ir se lavar no tanque de Siloé. E ele assim o faz, e quando ele volta, ele já volta enxergando. Os discípulos reconhecem, os vizinhos reconhecem aquele homem e falam: nossa, mas ele se não era aquele mendigo? Então, além de cego de nascença, e talvez por conta disso, inclusive, esse homem, ele vivia numa situação de mendicância. E aí os vizinhos levam esse homem para os fariseus e a confusão fica maior ainda, porque Jesus havia feito essa cura num sábado e os fariseus simplesmente não admitem essa possibilidade, começam a questionar aquele homem, duvidando ainda da palavra dele, mandam chamar os pais. E os pais daquele ex-cego agora têm uma atitude curiosa, que é se esquivar de afirmar que ele de fato era cego de nascença, porque sabiam que os fariseus poderiam expulsá-los da sinagoga. E é inclusive o que os fariseus fazem depois com aquele ex-cego agora. Então os pais dizem: olha, perguntem a ele mesmo. E os fariseus então começam ali uma arguição com esse homem, e inclusive chamam Jesus de pecador. Tem aqui no versículo 16, alguns dos fariseus falam assim: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Então, para aqueles homens doutos na lei, tão conhecedores da religião, vamos chamar assim, Jesus não passava de um pecador. E eles continuam insistindo com o cego. No versículo 25, o cego parece que já está um pouco cansado dessa arguição e ele diz: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E aí um pouquinho mais adiante, eu acho que o cego aqui já está realmente cansado, o ex-cego, melhor dizendo, cansado de tentar explicar. E a partir do versículo 29 é ele então quem passa a fazer uma espécie de pregação para os fariseus. E no versículo 31, esse homem que havia sido curado por Jesus, ele diz assim: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Esse homem que havia sido curado, ele está aqui falando algo em defesa de Jesus. E aí, caminhando para o final desse texto, dessa narrativa, a partir do versículo 35, os fariseus então expulsam esse homem da sinagoga, porque ele se mostra crendo em Jesus. E aí, a partir do versículo 35, diz que Jesus ouve que o tinham expulsado e vai ao encontro dele e pergunta se ele cria no Filho do Homem. E quando aquele homem pergunta a Jesus quem era ele, Jesus fala: sou eu que falo contigo. No versículo 38, então afirmou ele, o homem que havia sido curado: creio, Senhor, e o adorou. E quando eu li essa semana esse texto, isso falou muito ao meu coração. E por que eu acho que isso nos ajuda nos dias de hoje? Primeiro, porque nós temos aqui um grupo que era, digamos assim, um grupo religioso da época. Era um grupo que conhecia a lei, conhecia a tradição. Inclusive, quando os fariseus estão arguindo o cego, eles dizem assim: olha, nós conhecemos Abraão, nós conhecemos Moisés, mas esse Jesus a gente não conhece. E às vezes nós podemos incorrer nesse perigo e nesse erro de que a nossa tradição religiosa nos impeça de conhecer Jesus. E toda a escritura, toda a Bíblia, desde Abraão, Moisés, os profetas, os livros de sabedoria,
toda a história, ela aponta para Jesus. Nenhuma tradição religiosa nos deve impedir de conhecer o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que é o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo, segundo as palavras do próprio João. A segunda coisa é que a nossa religião não deve nos impedir de amar o outro. O próprio João, mais tarde, em uma de suas cartas, ele escreve que quem não ama não conhece a Deus. Aqueles fariseus amaram mais a sua tradição religiosa do que a vida daquele homem que havia sido tirado de um estado de doença desde a infância, desde o seu nascimento, na verdade, e mendicância porque era um sábado, e isso ofendia a religião deles. A nossa religião não deve nos impedir de amar o outro. E terceiro, todo encontro com Jesus deve resultar naquilo que resultou na vida desse homem que foi curado. Ele o adorou. Aquilo que Jesus faz por nós, no caso desse homem, foi a cura que ele recebeu, e o fato de ter voltado a ver, possivelmente o tenha tirado também da sua condição de mendicância. Tudo que Jesus faz por nós e tudo que Jesus faz em nós, por fim, deve nos levar à adoração. A gente não pode ter uma outra resposta a um encontro com o Filho de Deus que não seja adorá-lo. Então não deixe que a sua religião te impeça de conhecer Jesus, não deixe que a sua religião te impeça de amar o outro, e não deixe que o seu encontro com Jesus passe batido sem que você se prostre e o adore. Ele é o único que é digno, ele é o único que tem condição de receber toda a nossa adoração, e essa é a nossa única resposta e melhor resposta a qualquer coisa que ele faça em nós e por nós. Deus te abençoe.